Muito bem, queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O texto nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Queria falar sobre a história deste homem, Saulo, que se tornou um grande fariseu. Saulo, que se tornou Paulo, que se tornou um grande discípulo do Senhor. Primeiramente, o que nós aprendemos aqui, amados irmãos, que nós podemos mostrar um homem os seus fracassos, podemos mostrar a este homem os seus erros, o fundo do seu poço, sem mostrar Jesus e o Evangelho. Apenas podemos dar a ele uma religião vazia do conteúdo da glória do Evangelho. Tudo que nós vamos ter como resultado vai ser um religioso vestido em um terno executivo. É o que mais vemos nos dias de hoje. Mas nós, quando nós mostramos aos homens que estão no fundo do poço, mostramos aos homens os seus fracassos, mostramos aos homens os seus erros, atrelado ao verdadeiro Evangelho, levando Jesus a essas pessoas, nós não teremos a arrogância, nós não teremos um religioso, nós teremos um homem como Paulo. Quando o pecado encontra o Salvador, e quando o Salvador encontra o pecador, o resultado que nós teremos é um ex-fariseu que virou o mundo de cabeça para baixo. E essa história continua se repetindo, essa história continua acontecendo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nunca fez nenhum curso de missões, ele nunca leu um livro sobre como abrir uma igreja ou como pastorear uma igreja. Tudo que ele tinha era a inspiração do Espírito Santo, e o impossível se tornou possível, porque nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para aquele que tem o controle em suas mãos.
foi chamar o nome de Jesus. E ele fez isso durante toda a vida, toda a sua vida, todo o cursar de sua vida, toda a história de sua vida logo após a estrada de Damasco. Ele chamou o nome de Jesus. E isso faz todo sentido quando nós vemos o que a vida do fariseu Saulo se transformou. A sua vida nunca mais foi a mesma. A vida de Saulo tem muita relação com a soberania de Deus. A vida de Saulo, ela aponta para a mão de Deus sobre todas as circunstâncias do tempo, da vida da igreja. Não só o seu chamado, mas também esta ocasião em particular. Como nós vemos no texto em apreço, o fariseu Saulo de Tarso, ele havia pedido cartas para Damasco para fazer uma análise sobre o que ele chamava a seita do caminho, o povo do caminho, os nazarenos, a seita dos nazarenos. Era algo que estava tirando o sono de muitos religiosos da época de Saulo, inclusive o seu próprio sono. Ele pede cartas para perseguir a igreja remanescente. E então ele recebe essas cartas para Damasco e parte com sangue nos olhos, furioso, para destruir esta igreja. O que muitas pessoas não conseguem entender, isso nos serve para nos consolar em dias difíceis, é que muitas pessoas poderiam pensar que Satanás tinha Saulo no lugar em que ele bem queria. Mas a verdade é que mais do que tudo, Deus também tinha Saulo aonde Deus queria que Saulo estivesse. Saulo nunca apartou de suas mãos. E ele tem esse encontro maravilhoso na estrada de Damasco, mostrando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sabe, meus amados irmãos, o texto nos mostra que Saulo, ele ainda respirava ameaças. Ele estava furioso com a igreja. E a igreja nunca foi inocente. Desde quando Estevão havia sido apedrejado e a igreja se dissipou, houve esse êxodo, a primeira dispersação da história da igreja devido à perseguição. Ela sabia exatamente quem era este touro inflamado de ódio, porque quando Jesus Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O sentido da palavra era exatamente isso. Os aguilhões eram dois tipos de instrumentos que poderíamos assim entender. Alguns estudiosos têm como em mente aquelas argolas que colocam na narina dos touros. Outros têm como em mente um tipo de um espeto que era usado para que
o animal bravio possa ir aonde o seu criador ou aquele que está no manejo do animal pudesse assim direcioná-lo, através do espeto ou da corda puxando este pequeno arco de metal na narina do animal. Então, quando Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, é inútil lutar contra a minha força, é inútil lutar contra a minha soberania. Eu quero dizer para você que todo o inferno e as artimanhas do inimigo de nossas almas estão sob o controle de Deus. No capítulo 1 do livro de Apocalipse nós vemos que o Senhor fala para a igreja de Esmirna que eles passariam por uma tribulação de 10 dias, que Satanás havia pedido para peneirar a igreja, como também Satanás pediu para trazer uma provação sobre a vida do apóstolo Pedro, e foi isso que aconteceu. Ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Nós vemos que Jó, ele passou por um grande drama na sua vida e Deus colocou Jó como seu próprio advogado. Quando disse para o diabo: toca em tudo quanto ele tem, mas na sua vida você não toca, porque Satanás disse que ele serviria a Deus pelos bens que Deus havia de bom grado dado ao seu servo. E Deus disse: olha, eu conheço tanto o coração deste homem que eu coloco ele como meu advogado na terra. Ele é um homem temente a mim, que se desvia do mal. Todavia, o que eu quero destacar aqui para vocês, meus amados irmãos, é que o inimigo vai até onde Deus assim permitir. Se Satanás tem os seus decretos, se Satanás tem as suas cartas, os decretos de Deus são maiores do que o do mundo inteiro. Os decretos de Deus são maiores do que de qualquer governante. Os decretos de Deus são maiores do que qualquer autoridade na terra. Os decretos de Deus são maiores do que qualquer decreto de potestades ou principados. Isso é muito reconfortante, porque o texto nos diz que haviam cartas para Damasco, para trazer terríveis coisas contra a igreja do Senhor. Conforme eu disse, a igreja não era inocente diante das afrontas do mal que se levantou contra ela. Não somos inocentes, amados irmãos, diante do cenário político, diante do cenário em que todos nós estamos vendo. As Sagradas Escrituras nos diz que tempos difíceis viriam, como tem acontecido em todo o mundo e como já aconteceu por várias vezes na história da igreja, e em todas as vezes Deus foi com ela. Aonde estão as cartas para Damasco agora? Cadê, meus amados irmãos, as cartas de Damasco? Respondam para mim, aonde estão as cartas de Damasco? As cartas que Saulo havia pego, que lhe dava a ele credencial para trazer inúmeros sofrimentos à igreja do Senhor. As cartas de Damasco não existem mais. Saulo de Tarso não existe mais. Segundo a soberania de Deus, passou a existir uma igreja livre que virou o mundo de cabeça para baixo. Uma igreja que estava
sobre o controle e o domínio das mãos de Deus, como também o maior de todos os bandeirantes das missões mundiais, Saulo, que se tornou Paulo. Que você nunca se entregue, meu amado irmão e minha amada irmã. Que você nunca se deixe esmorecer. Que você nunca desanime. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os decretos de Deus são maiores do que as cartas de Damasco. Os decretos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, os projetos de Deus são maiores do que qualquer forças espirituais, do que qualquer forças políticas, do que qualquer planejamento ou qualquer artimanha que o mundo possa ter em mente contra minha família ou a sua família. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Tens o controle em suas mãos. Por isso eu creio que tu és a cura, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual